Investigado por envolvimento no escândalo do INSS, o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, o CEBAP, é representado juridicamente pelo escritório do advogado Henrique Lewandowski. Trata-se do filho do ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Segundo Metrópolis, a contratação ocorreu em 2 de dezembro de 2024, 4 meses antes de a Polícia Federal deflagrar a Operação Sem Desconto, que culminou na demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O escritório do filho de Lewandowski foi contratado para representar institucionalmente a associação junto a órgãos federais, de forma a assegurar a manutenção do Acordo de Cooperação Técnica, o ACT. O ACT é o convênio que permite os descontos de mensalidade associativa de aposentados e pensionistas. Eu falei disso aqui no programa ontem, em artigo, no portal antagonista.com.br. Então você tem esse acordo entre o sindicato e o INSS e a mensalidade associativa. Na verdade, tem esse nome aí pomposo, bonitinho, mas é desconto na folha de pagamento do aposentado e do pensionista. É como se ele estivesse pagando para obter supostos serviços, e aí tem toda uma alegação de que não há estrutura, os serviços não são fornecidos, os aposentados, enfim, muitas vezes nem estão sabendo direito disso, que eram ali abatimentos em academias, abatimentos em planos de saúde. Então, dada essa oferta de supostos serviços, se descontava o salário que o aposentado tinha direito de receber. Uma parte dele, evidentemente, em algum valor, 6 milhões de aposentados e pensionistas estavam tendo a dedução, estavam tendo essa redução no seu pagamento. Além do INSS, os órgãos listados no contrato são a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça de Ricardo Lewandowski, a Controladoria Geral da União, CGU, e o Tribunal de Contas da União, o TCU. A assessoria do advogado Henrique Lewandowski afirmou ao portal que o documento diz respeito a uma proposta de prestação de serviços na área do direito administrativo ao CEBAP, esse Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas. São essas associações, né? Algumas têm nome de sindicato, outras de centro, outras de associação mesmo. Você tem uma lista aí que varia um pouquinho a nomenclatura. Também alegou que o contrato não contempla atuação na esfera criminal e que jamais atuou em nenhum processo no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom, é sempre a mesma alegação, Duda Teixeira, a gente vê sempre o mesmo ciclo. Acontece de uma maneira até mais grave, mas porque envolve o maior poder de todos, a cúpula do Poder Judiciário, com a contratação de filhos ou de esposas de ministros do STF. E recentemente, como a gente apontou e criticou aqui, decidiram que eles próprios e qualquer outro juiz pode julgar casos de clientes de cônjuges ou familiares. Então, o que fazem empresários assim com muita leitura do cenário político brasileiro e que estão em situação complicada na justiça? Contratam esposas de ministros de tribunais superiores, contratam filhos de ministros de tribunais superiores, ou, claro, o escritório de advocacia onde eles trabalham. E aí depois, quando vem a público esse tipo de informação, fala, não, mas eu não participei do processo diretamente, etc. Bom, mas é claro que fica a suspeita no ar de que essa pessoa está recebendo uma remuneração muito alta e lá no Poder Judiciário você tem a influência política de um familiar dela. O que acontece aqui é o filho do Lewandowski atuando para representar uma associação que tem lá o nome de centro, o CEBAP, junto a órgãos que são comandados por indicados do governo do qual ele participa. Quer dizer, o Lewandowski, ele é próximo daquelas pessoas que tomam decisões nos órgãos de interesse da associação que contrata o filho dele. Então, esses vínculos familiares e essa influência que determinadas pessoas têm, que fazem com que haja faz com que haja um maior chamariz para o trabalho dos seus cônjuges, dos seus familiares, é algo que deveria ser tratado com muito
cuidado, com muito foco, com muita luz no debate público. E é isso que a gente busca trazer. A gente sempre, quando trata de pautas assim, precisa lembrar da entrevista histórica que a ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, deu aqui no Papo Antagonista, em que ela falou do acasalamento perfeito. Vocês lembram, né? Ela falou que a mulher, quando ela estava se referindo ali à mulher de juízo, ela fica com o poder financeiro no escritório de advocacia, contratado por empresários, etc., e o marido fica com o poder político dentro do poder judiciário. Nesse caso, você tem o filho do Lewandowski sendo remunerado, evidentemente, pela associação, por esse centro, esse SEBAP, e o pai dele, ele tem o poder político no ambiente do poder executivo agora, né? Tinha lá no STF, ainda tem, né? Porque, enfim, pertenceu à corte durante muito tempo. Então, pode ser que, vamos dizer assim, as portas se abram com maior facilidade para uma associação que tem como seu representante o filho do ministro. Alguém do INSS, alguém ali do Ministério da Previdência Social, vai querer embarrear um centro que é representado pelo filho do Lewandowski, que tem tanto poder, que ajudou a blindar o próprio presidente e ganhou dele essa boquinha no governo. Então, a gente está falando aqui da Boquinha Família, que é o maior projeto social do lulismo. Duda Teixeira. A entrevista que você citou da Eliana Calmon é ótima, porque ela fala muito abertamente desse grande negócio que tem em Brasília, que são os escritórios de advocacia que prosperam muito por causa do sobrenome ou por causa da relação de parentesco, ou com um ministro do STF, ou com algum ministro do Superior Tribunal de Justiça, ou até com o governo de turno. E aí aparece, então, mais esse caso escandaloso do escritório do filho do Ricardo Lewandowski, o Henrique Lewandowski. Agora, o que me chamou a atenção nessa história é que ele foi contratado em dezembro do ano passado. Ok, que foi antes da operação sem desconto feita, né, para pegar essas entidades todas, mas as denúncias sobre esses acordos, os ACTs, já estavam correndo desde 2023, né? Nós comentamos aqui as reportagens do Luiz Vassalo no site Metrópole, já denunciando essa questão toda. E aí achei interessante que dizem que ele foi contratado com o objetivo de assegurar a manutenção desses acordos, né? Os acordos que essas entidades tinham para já dar o desconto lá na aposentadoria e na pensão dos idosos brasileiros. Então, provavelmente, já havia uma disputa, uma tensão em relação à manutenção desses acordos, e ele é contratado não com uma função técnica, do tipo, ele vai lá defender, vai fazer um processo, vai entrar com um recurso, né? Ele não está entrando ali basicamente como um advogado, ele entra como um lobista político, né? Ele entra para fazer reunião, assegurar a manutenção dos acordos, justamente os acordos que garfaram aí o dinheiro dos idosos brasileiros. Exatamente. Quando você tem essa proximidade, o que fica parecendo aos olhos da sociedade mais vigilante, mais atenta, é o lobismo. É que essas pessoas não são contratadas para prestar exatamente serviço de advocacia, elas são contratadas em razão dos seus vínculos com o poder. Então, a associação não estava querendo perder o acordo, o ACT com o INSS, porque aquele acordo permitia que ela cobrasse a mensalidade associativa, ou seja, permitia que descontasse na folha de pagamento dos aposentados e dos pensionistas, fazendo com que ela ganhasse mais dinheiro, porque é isso que se revelou sobre 29 associações que tinham firmado o ACT com o INSS. Ricardo Kertzmann. Bom, quando um escritório de advocacia presta serviço para uma empresa que contrata com empresas públicas e essa empresa comete algum tipo de ilícito, não necessariamente a gente tem que pré-julgar ou mesmo criminalizar esse escritório. De igual sorte, Felipe, quando um advogado representa, defende um criminoso, a gente também não tem que voltar os olhos negativamente para o advogado, porque é da atividade. Agora,
quando uma empresa de advocacia, quando um escritório de advocacia, ou quando um advogado com parentesco direto com um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, um atual ministro de Estado, representa institucionalmente, porque aí não estamos falando de serviços jurídicos, mas serviços institucionais, quando ele representa uma empresa envolvida em escândalos com o poder público, a coisa muda de figura, Felipe. Aquela velha história de que a mulher de César precisa parecer honesta, a ela não basta ser honesta, é o mesmo caso aqui. Não dá para a gente poder desconsiderar que existe um filho de uma autoridade do quilate do Ricardo Lewandowski representando uma empresa que cometeu ilícitos. Nesse momento, cai por água abaixo essa presunção, né, de moralidade, essa presunção de que tudo não se passa de um trabalho comum que qualquer escritório de advocacia poderia prestar a qualquer empresa. Porque não vai pedir, um escritório de advocacia não vai adivinhar que essa empresa no futuro possa fazer algo errado. Mas, de novo, quando se trata de relações institucionais, de um filho de uma autoridade, a coisa muda um pouco de figura. Felipe, aquele termo nepotismo, e que é proibido, é ilegal, ele se refere quando uma autoridade pública, quando um servidor público, contrata diretamente para esse serviço público um familiar seu, de primeiro grau. Se eu não me engano, isso vai até segundo grau. Eu não tenho certeza. Bom, o brasileiro sempre dá um jeitinho, negativamente falando, de burlar lei. Porque quando isso entrou em vigor, rapidamente começou a acontecer os casos de nepotismo cruzado. Então, aquela autoridade, um governante, não contratava mais um familiar diretamente para si, mas contratava através de um gabinete ou através de uma secretaria ou algo assim, de um amigo. E ele depois prestava o mesmo serviço a um familiar desse amigo. No caso, Felipe, a meu ver, quando a gente tem parentes de primeiro grau, de ministros do Supremo, prestando serviços a réus nesse próprio Supremo, a mim me parece que, de forma oblíqua, também é algum tipo de nepotismo. Se não no sentido crasso, porque não há uma contratação de um familiar para um serviço público, mas através de um serviço, que, a meu ver, é completamente indevido. Pois é o que a gente chama atenção de uma maneira geral para todos os casos que geram suspeitas, para o lobismo disfarçado. Então, você contrata um escritório de advocacia em que trabalha um filho, um parente qualquer, ou a esposa de alguém que tem muito poder, seja no executivo, seja no judiciário. Depois, se descobrirem, você alega que não, mas a pessoa não estava no caso que envolve a autoridade específica, ou que envolve, enfim, algo que seja próximo. Na verdade, foi contratado para outra coisa, etc. Ora, o que se suspeita é justamente do lobismo disfarçado, velado. Você está remunerando aquela pessoa para que ela exerça a influência, para que ela consiga, às vezes, nem sequer com atitudes específicas, simplesmente por ela estar sendo remunerada, de modo que a pessoa a qual ela é vinculada vai exercer algum tipo de influência para liberar alguma decisão, algum voto que seja favorável àquela empresa que contratou. Então, é esse lobismo velado, dissimulado, que está sendo aparentemente utilizado na República do Escambo brasileira. E a gente tem que chamar a atenção para esses casos. Tudo que pareça isso precisa vir a público, precisa ser criticado, e é preciso que haja iniciativas, inclusive parlamentares. Quais são as providências a serem tomadas em relação a esse caso? Porque, eventualmente, você tem outras pessoas que competem com essas empresas, que têm que fazer tudo certinho, que não tem o poder para contratar um escritório de um juiz próximo, ou de um parente de juiz próximo, de uma esposa próxima. Então você tem gente que está atuando em concorrência desleal, e você tem, eventualmente, nos casos mais graves, o tráfico de influência. Porque eu escrevi na Cruzoé uma reportagem analítica, evidentemente, que o título dizia tudo que eu estou tentando explicar aqui, que cai o tráfico, fica a influência. Porque o que aconteceu recentemente na República do Escambo brasileira é que o tráfico de influência deixou de ser crime.
A Lava Jato apontou um monte de casos de tráfico de influência, porque percebeu que isso estava acontecendo, porque encontrou provas, porque coletou depoimentos de colaboradores que apontavam a influência de determinadas pessoas contratadas em escritórios de advocacia em determinados tribunais onde atuava o pai, onde atuava alguém da família. E aí houve toda a reação do sistema, que ficou bastante incomodado, né, quando a Lava Jato atingiu o Poder Judiciário. Porque já tem até militar preso no Brasil. Político já teve, mas geralmente só fica na cadeia quem tem menos poder. Agora, do judiciário, e principalmente quando vai mais para cima no Poder Judiciário, isso aí está faltando. E parece assim que só tem santinho no Poder Judiciário brasileiro, por isso que ninguém é pego. Você tem agora um caso ali no STJ de venda de sentença que está sendo investigado, evidentemente, vamos ver no que isso vai resultar. Mas quando chega nos tubarões, aí realmente é bastante complicado. E parece que eles fazem de tudo para que não haja mais crime de tráfico de influência, porque isso é o normal. O sujeito muitas vezes quer aquele cargo, a esposa ou o filho quer justamente ter a possibilidade de ser contratado porque é esposa, porque é filho, para ganhar mais dinheiro. Você queria finalizar, Duda? O interessante dessa história é que quando sai a notícia da operação sem desconto, o governo se apressa ali para dizer que está fazendo a sua parte, né? Está investigando, que os culpados serão punidos. E quem que o governo bota à frente aí dessa operação, né? É o Ricardo Lewandowski, justamente o pai do Henrique Lewandowski, que tinha sido contratado aí por uma dessas entidades.